Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo. Venho aqui mais uma vez na live de instrução, transmitir para vocês a luz de Deus que ilumina o nosso entendimento, a palavra de Deus que é lâmpada e luz para os nossos pés, por onde nós somos guiados pelo caminho para Deus, pela palavra de Deus. Quero convidar você agora para você conhecer e entender o que é que nós cristãos devemos priorizar na nossa vida de fé em Deus. Nessa caminhada de fé, porque estamos numa caminhada, e nessa caminhada tem um final. Enquanto não chegar ao final dessa caminhada com Cristo, pela fé, que nos resultará na eternidade com Deus, na salvação da nossa alma, na promessa da vida eterna, porque hoje estamos vivendo aqui numa vida temporal, ainda não estamos na vida eterna, estamos na promessa da vida eterna, estamos caminhando por fé para essa promessa, para alcançar esta vida, para viver e desfrutar dessa salvação. Só que é importante entendermos que ainda não alcançamos o final da nossa fé, nos leva a alcançar a salvação da nossa alma. Isso falou Pedro na sua primeira carta 1:9. Então, nós temos que entender que nós cremos em Jesus para a esperança da vida eterna, para a esperança da salvação. Nós cremos em Jesus e estamos seguindo a Jesus por fé, para alcançar na direção por Cristo e em Cristo a salvação da nossa alma, a promessa da vida eterna. Agora, isso só podemos alcançar se estiver com Cristo, guardando a palavra dele, caminhando com ele, perseverando até o fim, enquanto aqui ainda estamos vivendo por fé. Porque estamos vivendo com Deus na esperança para com Deus, da vida eterna com Deus, por fé. Nós ainda não desfrutamos desta vida. E essa fé é a nossa perseverança em estar com Ele até o fim. Por quê? Porque nós não chegamos no fim da caminhada. E o perigo há de desviar desse caminho que nos leva à vida eterna. Nós estamos andando nele. Por isso que nós dizemos, estou salvo, estou liberto, estou em Cristo, minha alma está livre da condenação. Por quê? Porque eu não estou mais no caminho da condenação. Eu estou agora no caminho da salvação. Eu estou indo para a vida eterna. Mas eu ainda não alcancei a salvação. Eu ainda não estou na vida eterna. Eu estou no caminho. E se eu não perseverar nesse caminho, não combater o bom combate da fé, não for prudente, não perseverar, eu posso ser desviado dele, porque é aí que entra a atuação do diabo na vida daqueles que já são salvos, ou seja, que estão no caminho da salvação em Cristo. Esse é o trabalho do diabo, desviar os que estão andando no caminho da salvação, os que estão com Cristo, os que estão na fidelidade a Cristo, andando, crendo na promessa dele e conduzindo-se na doutrina dele. O trabalho do diabo é desviar o que está no caminho da salvação para que ele se perca e volte novamente à perdição. A própria Bíblia vai nos advertir dessa realidade em primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, Paulo vai dizer que muitos estão apostatando da fé, seguindo doutrinas de demônios. Ora, apostatar da fé, o que é que você entende sobre apostatar da fé? A palavra apostatar, ela está dentro de um significado de desviar, abandonar, sair da fé. Vem cá comigo agora. Primeiro, alguém só abandona alguma coisa se estiver nela.
Alguém só se desvia da verdade se estiver na verdade. Alguém só deixa algo que tem. Está entendendo? É só usar o raciocínio. Então o apóstolo Paulo vai advertir Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 1, que muitos apostatarão da fé, seguindo doutrina de demônios, no plural. A pergunta que eu faço para você entender, a gente trabalhar aqui, o entendimento da palavra de Deus, o que é apostatar? Já disse, apostatar é desviar. Apostatar é abandonar. Apostatar da fé. Agora, o que é a fé? Você precisa conhecer isso. Você já foi instruído sobre esse assunto? O que é a fé? Que muitos estão apostatando. O que é a fé? Olha, todo mundo está nos seus caminhos dizendo que tem fé em Deus. Todo mundo está nas suas religiões dizendo que estão adorando a Deus. Todo mundo está nos seus grupos, nas suas igrejas, dizendo que o poder de Deus, a presença de Deus, as bênçãos de Deus estão lá para o povo receber. O que é a fé? A fé é você dizer que crê em Deus? A fé é você estar num grupo dizendo que está adorando a Jesus? Isso é o importante. E eu vou te explicar isso agora, porque eu quero te levar ao conhecimento sobre o que você deve priorizar na tua vida de fé em Deus, na tua vida cristã. O que é que você deve priorizar na sua vida? Eu quero te levar essa informação para a tua edificação. Porque tem muita gente vivendo e dedicando, priorizando suas vidas, onde são devotos, praticantes e são devotos às suas obrigações, seus sacrifícios, seus rituais, suas igrejas, suas religiões, suas tarefas, seus trabalhos, suas obrigações religiosas, como se isso fosse levá-los a estar bem com Deus. O que é que nós, que estamos em Cristo, devemos priorizar na nossa vida de fé em Deus, na nossa vida cristã, seguindo a Deus, estando convicto, consciente de estarmos na promessa? O que é que nós devemos priorizar? Não é uma vida de devoção religiosa. Não é uma vida de prática, de usos e costumes, de bondade, de caridade. Não é uma vida dentro de cumprir regras, doutrinas, normas de nenhuma instituição. O que é que nós devemos priorizar para que a gente não venha apostatar da fé? Primeiro, vamos aprender o que é fé. O que é fé? Fé em Deus não é o ser humano chegar a dizer eu creio em Deus. Fé em Deus não é o homem dizer Deus é grande, Deus é poderoso. O que é fé? Fé em Deus não é o indivíduo chegar e dizer Jesus é o Salvador, Jesus é o Senhor, eu creio nele. Não, não é essa fé. Isso aí, o mundo tem feito. O mundo tem dito que Deus é grande, que Deus é poderoso. As religiões têm aí pregado que Jesus é o Salvador, é o Senhor, que Jesus é poderoso. Mas não é essa fé que Deus quer. Não é essa fé pela qual você está garantido no caminho da salvação. Vamos lá, vamos aprender aqui nesse pequeno momento de instrução, aqui na live de instrução do evangelista Wellington Ramos. Evangelista não é um cargo, evangelista é o dom que Deus me deu, é a vocação que eu exerço como evangelista. Pela vocação que Ele me deu para isso, para evangelizar, para ensinar, para instruir, para levar a verdade do evangelho, que é o ensino, que é uma informação. Você está entendendo? Eu não sou evangelista porque eu tenho um título dentro de uma igreja. Eu sou evangelista porque eu tenho o dom, a vocação que Deus me deu para exercer esse ministério no meio do povo, para exercer esse ministério, para a edificação do corpo de Cristo, que não é uma instituição, igreja, casa de alvenaria, são pessoas em todos os lugares aonde estiver ouvindo. Eu estou levando a palavra e você que é membro do corpo de Cristo, se estiver ouvindo agora, está sendo edificado. Amém? Então essa é a minha função na vocação que eu recebi de evangelista. Mas vamos lá. Fé. Todo mundo tem fé, irmão. Mas vem cá comigo. Vamos ler o que diz a palavra de Deus. Lá em Romanos capítulo 10.
no versículo 17, está escrito assim: de sorte que a fé, ela é pelo ouvir, e pelo ouvir, pela palavra de Deus. Então, primeiro, essa fé que você precisa ter, que agrada a Deus, porque a Bíblia também vai dizer lá em Hebreus 11, sem fé é impossível agradar a Deus. E qual é a fé que agrada a Deus? Não é a fé sem entendimento. Não é a fé cega que o mundo vive. O mundo vive sua fé em Deus. O cara sobe um morro. O cara vive a religiosidade. O cara se enclausula dentro de um convento. O cara se escraviza dentro de um sistema religioso em nome da fé em Deus. As pessoas são devotas às religiões. As pessoas se escravizam nos sacrifícios, nos rituais, nas obrigações das religiões pela fé em Deus. Mas não é essa fé que agrada a Deus. Qual é a fé que agrada a Deus? Qual é a fé que me leva a estar na salvação e ser aceito por Deus? Porque sem fé ninguém será recebido por Deus. O veículo que nos leva a chegar a Deus é a fé. E o que é a fé? A fé é a certeza e a convicção. Certeza e prova das coisas que nós não vemos. Convicção. Não é? Deixa eu dar uma definição de fé. Segundo as Escrituras, aqui em Hebreus, capítulo 11, o que é fé? Fé é isso aqui que Hebreus diz. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Aonde está esse firme fundamento das coisas que se esperam? Aonde está a prova das coisas que não se vê? Essa fé que Deus quer que nós tenhamos, firmada, fundamentada na palavra dele. Está entendendo aí? Então a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. O que é que você espera? É o que os homens estão prometendo aqui na terra que tu vê? A fé que Deus quer que nós tenhamos tem que estar firmada, voltada naquilo que a palavra dele mostra, que nós não vemos. O firme fundamento das coisas que se esperam, pela confiança, esperança na palavra. O que a palavra nos revela. Certeza e prova das coisas que não se vê. Aonde está a certeza? Aonde está a prova? Aonde está a minha convicção? Pela minha confiança na palavra. Essa é a fé que Deus quer. Essa é a fé que agrada a Deus. Por quê? Essa fé, ela não nasce de você mesmo. Essa fé, ela não vem por uma religião. Essa fé não é nenhum pastor, nem papa, nem padre que gera no seu coração. Essa fé, você não nasceu com ela. Essa fé tem que ser gerada no seu entendimento. O coração não é aqui. Essa fé que agrada a Deus, que você tem que crer, não vendo, mas crendo, confiando, acreditando, esperando, tendo certeza, convicção e a prova dada por Deus, pelo seu poder que revela a sua palavra. Essa fé tem que ser gerada no seu entendimento pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Você está entendendo isso? Então essa é a fé que nos aproxima, que nos leva a receber e ser aceito por Deus, receber a promessa de Deus. Essa é a fé que agrada a Deus. A fé que vem pelo ouvir, mas não é o sermão do pastor, do papa, do padre. A fé que vem pelo ouvir não é o que ensina o teólogo, o doutor, o pastor, o bacharel, o profeta. Não. A fé que vem pelo ouvir, mas o ouvir pela palavra de Deus. Por isso que tem muita gente apostatando da fé. Como disse Paulo a Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 1, porque muitos têm apostatado da fé seguindo doutrina de demônio. Por quê? Porque não estão se conduzindo na palavra de Deus, não estão sendo formados na palavra de Deus, não estão sendo instruídos com a palavra de Deus, não estão sendo doutrinados com a palavra de Deus, não estão sendo levados a viver e praticar a sua vida de fé em Deus, guiado e principiado pela palavra.
Muitos estão guiados e principiados pelas igrejas, pelas religiões, pelos pastores, pelos papas, pelos líderes religiosos, pelos homens que dizem que são de Deus, que formulam suas doutrinas, não estão na doutrina de Cristo, a palavra de Deus, que conduz a nossa vida dentro de uma edificação com Deus, para a vida com Ele na eternidade. Isso aí é o que você tem que se preocupar na sua vida cristã. É cuidar de ti e da doutrina, irmão. O que é que nós cristãos devemos priorizar na nossa vida? É a minha devoção religiosa? É a minha prática e devoção na igreja? O que é que nós devemos priorizar como cristão? É cumprir as obrigações impostas pelo sistema religioso, pelos que os homens determinam, é estar cumprindo meu ritual de culto, minha formalidade de culto, minha formalidade de presença de igreja. O que é que nós cristãos devemos priorizar na nossa vida de fé em Cristo? É o cuidado com a palavra. É a nossa mente estar formada na palavra. É a nossa intenção, nosso entendimento, a nossa direção está guiada na palavra. Isso é o mais importante da vida cristã. Foi o que Paulo disse a Timóteo, 1 carta 4,16. Timóteo vai ser instruído por Paulo. Paulo vai dizer, Timóteo, cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás. É isso que te conduz firme, seguro, no caminho da salvação. É você ter cuidado, zelo da tua vida estar dirigida na doutrina de Cristo. Porque muitos apostataram da fé. Porque muitos estão mortos. Porque muitos estão adorando a Deus em vão. Porque muitos estão vivendo o evangelho anátema. Porque muitos estão sendo levados a seguir instruções de heresias de perdição, doutrina de homens, porque muitos estão sendo negócio de homens, levados por muitos movimentos, vento de doutrinas, porque não são prudentes a examinar a doutrina de Cristo. Não estão sendo cuidadosos da doutrina de Cristo, que é a direção da sua vida com Deus. Estão deixando sua vida ser guiada pelo sistema religioso, por uma igreja, por uma denominação, por um homem, por um profeta, por um líder. Jesus não mandou a gente seguir a pastor. Jesus não mandou a gente seguir a igreja. Jesus não mandou a gente seguir, nem crer e nem viver nossa vida de fé e prática, sendo devoto a nenhuma religião. Jesus disse, creiam em mim, sigam a mim, venham a mim, guardem minha palavra, estejam em mim e a minha palavra em vós, e vocês estarão na bênção. Foi isso que Jesus disse. Jesus não disse, vá para a igreja, siga o pastor A, siga Paulo, submeta-se a Paulo, submeta-se a Pedro, siga a Pedro. Não! Pedro, Paulo foram homens levantados para pregar o evangelho e levar o povo a ser seguidor de Cristo. Não trazer o povo para ser seguidor de igreja, praticante de igreja, membro de igreja, devoto de igreja, submisso a homem dentro de igreja. Os apóstolos não foram levantados para isso, gente. Então qual é a maior prioridade que nós, como crente em Jesus, cristão, devemos ter? É examinar a nossa vida de fé, para ver se a gente está verdadeiramente andando com Cristo para a salvação, ou se já não fomos reprovados, estamos perdidos no entendimento. Cuidado. Paulo vai advertir os irmãos, na sua segunda carta aos Coríntios, a esse cuidado. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5, Paulo vai dizer, examinando-os a vós mesmos, se vocês permanecem na fé, ou se já não foram reprovados. O que é permanecer na fé em Deus? Não é estar dentro de uma igreja vivendo ritual religioso. Permanecer na fé em Deus é estar na palavra dele. É seguir a doutrina de Cristo. É se manter fiel, prudente, perseverando até o fim para ser salvo na doutrina. Isso é a fé. Não é a fé no movimento, não é a fé, porque eu tenho conhecido muitas pessoas que dizem assim, eu creio no pra, eu creio no movimento, eu creio no reteté, eu creio nisso e naquilo outro. Você é livre, pode crer no que você quiser.
Agora, se você quiser estar em Cristo, ser salvo, estar no caminho da salvação, você tem que deixar de ser menino, deixar de crer nessas coisas vãs e vir crer. Não é no reteté, não é no prá, não é no pri, não é no pró. Você tem que crer na palavra de Cristo. Jesus não mandou crer em reteté. Jesus não mandou crer em prá. Jesus não mandou crer em movimento pentecostal. Jesus nos manda crer no Evangelho. O Evangelho não é nenhum desses movimentos, nenhuma dessas coisas. O Evangelho é Cristo, o que Ele ensinou, o que Ele pregou, a palavra dEle. Se você quer ser bem-aventurado, você precisa crer na palavra dEle. Não é nesses prá, reteté. Vem aprender com Cristo aqui. Sabe qual é o problema de muitos? É que não aprendem com Cristo, nem de Cristo. Estão aprendendo com seus pastores dentro das suas igrejas. Estão aprendendo doutrina de homens. Tu quer estar firmado na fé? Tu quer estar alicerçado na fé? Então vem para cá. Deixa eu pegar aqui a página que caiu. Minha Bíblia está tão velhinha, de tanto ser usada, que a página caiu aqui. Olha o que Jesus vai dizer em Mateus capítulo 7, no versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Olha o versículo 25. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram ventos, combateram contra aquela casa, e a casa não caiu. Por que a casa não caiu? Porque estava edificada sobre a rocha. Quem é a rocha? É Cristo. Cristo, a palavra dele. Aonde está edificada a tua vida com Deus? A casa aqui é uma ilustração mostrando a nossa vida de fé em Deus, que é guardar e praticar a palavra de Jesus. A casa aqui não é casa de alvenaria, não é igreja, não é estrutura. A casa aqui é a nossa vida de fé, andando por Cristo, pela palavra dele. Jesus vai dizer, esse é prudente. Esse edifica a sua casa na rocha. Esse quem? Esse que ouve e que pratica. Porque tem muita gente ouvindo, mas não estão praticando. Praticar não é praticar usos e costumes, não é praticar formalidade, devoção, consagração de obra de igreja. É praticar a palavra na minha vida, no nosso viver. Se você ouve e pratica a palavra de Jesus, aí vai entrar aquilo que Jesus disse. Você é prudente. A tua casa está edificada, a tua vida está edificada em Deus, a rocha, o próprio Cristo. Vai vir situações. Jesus disse, vem os ventos, sopra os ventos, corre os rios, combate contra essa casa e a casa não cai. Por que a casa não cai? É porque está fazendo culto de oração? É porque está subindo monte? É porque está indo para a vigília? É porque está indo para a consagração? É porque está indo para os trabalhos de igreja? Por que é que o homem está firme em Deus e não cai? É porque ele está ouvindo e praticando a palavra de Deus. Não é obra de igreja, não é usos e costumes de igreja, não é formalidade de igreja, irmão. A casa não caiu porque estava firmada na rocha. E a minha vida e a tua vida só está em Deus, firmada nele, se você estiver sendo conduzido, guiado, ouvindo, praticando a palavra de Cristo. Não é palavra de doutrina de pastor, de papa, de padre, nem de igreja, religião, qualquer coisa dessa. É a palavra de Cristo. Essa é a verdadeira fé. Fé não é você dizer eu creio nisso, naquilo outro. Fé em Deus é você andar guardando, crendo, confiando, esperando, acreditando, perseverando na palavra de Cristo. Essa é a fé que nos garante a salvação. Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos. Graça é o favor imerecido de Deus. Você é salvo pelo favor imerecido de Deus, não é pela tua virtude. Pela graça sois salvo. Agora olha a condição que Deus quer para que você receber esse favor dele. Pela graça sois salvo mediante a fé. Essa fé é em Jesus, é na palavra dele, no que ele disse, no que ele revelou, para o homem ser salvo, para o homem conhecer, encontrar a salvação. Jesus não manda você buscar salvação dentro de igreja, guardando o sábado, sendo batizado,
vivendo rituais, cerimoniais, culto, dentro de nenhuma instituição. Jesus não mandou você buscar salvação fazendo obra de caridade, fazendo boas obras. Jesus, ele disse, quem crê em mim será salvo. Quem vir a mim será salvo. Jesus não disse, vá ali, aqui, acolá. Você tem que crer nessa palavra. Jesus disse, eu vim salvar e buscar. Ele é o Salvador. Você tem que estar firmado nessa palavra. Ou você é prudente, está firmado na palavra, ou você é louco, que vai acreditar que você é salvo porque você está na igreja A, B ou C, porque você guarda o sábado, porque você dá dízimo, porque você é da instituição que é a igreja verdadeira, porque você é bonzinho, porque você faz obra de caridade. Muita gente está com a sua mente cauterizada, presa no engano, na mentira do diabo, pensando que está com a vida com Deus pelos seus flagelos religiosos, pelos seus sacrifícios religiosos, pelas suas obras religiosas, pelas suas igrejas, pelas suas devoções, pela sua formalidade religiosa, pela sua presença de culto, de ritual, de cerimonial dentro de religião. Tem gente que pensa que é salvo porque está nesse grupo, naquele grupo, porque esse é o grupo de Deus, aquele não é. Seja prudente, meu irmão, vai edificar sua vida na palavra, na verdade de Deus. Cristo, a doutrina de Cristo. O homem prudente é esse. Fé em Deus, que nos garante receber o dom gratuito dele, que é a salvação. Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos mediante a fé. Não vem de vós, é dom de Deus. A fé é gerada de Deus no seu coração. Essa fé não nasce de você mesmo. Essa fé não nasce de religião. É Deus que gera no homem a fé que leva o homem a ser salvo. Mas, irmão Wellington, então me explique como é que Deus gera essa fé no coração do homem para ele ser salvo. Eu te explico. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Jesus vai dizer assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Lembro mais uma vez, esse batismo aqui não tem nada a ver com batismo de igreja. O contexto aqui, Jesus não se refere a nenhuma igreja, a nenhum batismo de água dentro de igreja. Esse crer e ser batizado é conciliado em uma só atitude do homem. Quando ele crê, se converte, se arrepende verdadeiramente a Jesus, ele recebe o batismo que não é de água. É o batismo do Espírito Santo para a remissão de pecados. Tá bom? Vamos lá. Então, como é que a fé é gerada? Jesus diz, prega o evangelho. Quem crê? A fé tem que ser gerada no seu coração pela pregação do evangelho. Quando você é abordado com o conhecimento, com a informação do evangelho, aí entra a ação de Deus na tua vida. E qual é a ação de Deus? Jesus vai dizer que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Isso só acontece com a pregação do evangelho. O Espírito Santo está trabalhando. Quando o homem quer, aí ele entra no plano da salvação de Deus. Aí ele é agraciado pelo favor imerecido. Por quê? Porque foi gerado nele a fé. Pelo ouvir. O ouvir de quê? Da palavra. Quem é a palavra? Jesus. Como vão crer se não há quem pregue? Como vão crer daquele que não ouviram? E Deus levantou homens para pregar e anunciar a verdade que salva o homem, que gera fé para o homem chegar a Deus e receber o dom gratuito de Deus, que é a salvação da sua alma. E agora você tem que andar nessa fé, ser fiel até o fim, não negando o nome de Jesus, guardando a palavra dele, para que ninguém tome a tua coroa, seja fiel até a morte, porque a caminhada é até o final, e o final da nossa fé só vai se dar ou com o arrebatamento, quando Cristo vier para nos levar, ou com a morte física. Aí encerra a fé. A fé só é usada enquanto a gente estiver aqui, neste mundo material, temporal. Vivemos por fé, para quando sair daqui deste mundo temporal, partir para a eternidade. Paulo vai dizer, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé.
Guarde a fé. O que é fé? Não é dizer eu creio, eu creio. Fé é você ser prudente, guardar a sua vida na direção da doutrina de Cristo, guardar a palavra de Deus, proteger a sua mente, brindar a sua mente com a palavra de Deus, para que os dados inflamáveis do maligno, as setas satânicas, as doutrinas de demônios, os fermentos dos fariseus, não contaminem a sua mente. Fique firme na palavra, seja prudente, faça aquilo que disse o apóstolo João, lá na sua segunda carta, no versículo 8 ao 11. Porque não tem capítulo. O apóstolo João vai advertir os irmãos, dizendo assim: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Cuidado com esses, que vem até vocês dizendo que é de Deus, mas não traz a doutrina de Cristo. O apóstolo João vai dizer: se alguém vem ter convosco e não vos traz a doutrina de Cristo, não receba. É anátema. Vai tirar você, vai desviar você, vai apostatar você da fé, vai levar você para a maldição. Permaneça firme, prudente, caminhando com Cristo na palavra dele, na doutrina dele, porque é isso que te leva o final à salvação, para que você não se perca desse caminho. Lembre-se, você está no caminho da salvação. Enquanto você estiver caminhando neste caminho, você pode ser desviado. Jesus vai dizer: aquele que perseverar até o fim será salvo. Você está entendendo isso? Mateus 24, 13 ao 12. O apóstolo Pedro vai dizer: cuidado, irmãos, para não tropeçarem. Vocês que já estão eleitos na promessa da salvação. Cuidado para vocês não tropeçarem. Porque se tropeçar aqui é cair da graça. Paulo vai dizer aos Coríntios, capítulo 5, aliás, aos Gálatas, capítulo 5, versículo 3 e o 4. Paulo vai dizer: se os irmãos se desviassem do princípio do evangelho para a salvação, seguindo outros conceitos, os irmãos da graça, eles cairiam. Paulo fala isso dentro de um conceito doutrinário que estava sendo pregado para os Gálatas, de que eles tinham que circuncidar-se para ser salvo. Hoje também não tem, né? Tem que guardar o sábado, tem que ser batizado, tem que dar dízimo, tem que estar na igreja. Se você guardar isso, da graça você tem caído. Cuidado, cuidado. Fé em Deus não é essa fé que o mundo diz que tem. Fé em Deus é quem está na palavra, quem crê na palavra. Abraão foi justificado, sabe por quê? Porque ele creu na palavra de Deus. A Maria, mãe de Jesus segundo o homem, ela foi bem-aventurada, sabe por quê? Porque ela creu na palavra de Deus, que veio trazida a ela pelo anjo. E diz a palavra: bem-aventurada que creu. Maria não foi a bem-aventurança, Maria foi bem-aventurada, porque ela creu na palavra. E Jesus vai dizer que todo aquele que ouve e pratica a palavra dele é bem-aventurado. Então, fé em Deus é você estar na palavra. Não é você estar numa religião dizendo que eu tenho fé, vivendo obra religiosa, prática, devoção, consagrando, vivendo ritual religioso. Fé em Deus é estar na palavra, é estar em Cristo, guardando tudo que ele ensinou como princípios para a salvação, para o homem ter a vida com Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Você que ouviu essa ministração, reflita no que você ouviu aqui e priorize a sua vida com Deus. Não seja nenhum adepto de religião, de igreja. Não seja nenhum discípulo, seguidor de líderes religiosos. Seja papa, padre, pastor, quem for. Seja discípulo de Cristo, seguidor e praticante da palavra de Cristo. Bem-aventurados que ouvem e praticam a palavra de Cristo. Deus abençoe. Esse quem vos fala, seu amigo, irmão, Wellington Ramos, evangelista Wellington Ramos, cumprindo a vocação que foi me dada para esse ministério. Que Deus continue levando a você a luz dele para iluminar o teu entendimento, te esclarecer da cegueira espiritual por onde o diabo tem cegado muito, porque o Deus desse século, o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é o poder de Deus
para salvar todo aquele que crê. Mas não é no reteté, no prá, nem no pri. É todo aquele que crê no Evangelho. O Evangelho é uma informação. E você foi informado por essa informação, por esse Evangelho. Que Deus te abençoe, que você creia, seja salvo e que a luz de Deus ilumine a tua mente, dissipando todas as trevas do diabo que segue o entendimento de muitos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.